E vamos trazer aqui os gols deste jogo na voz do dono do gol. Equipe do Democrata Pantera que chega na boca do gol, batida, bola perigosa, bola ali, bola lá, Caixa! Gol do Democrata Pantera! No fundo do barbante, um cruzamento na direita. Luan, me parece que sobra a bola pra ele, ele bateu um balaço rasteiro e ele entrou. Atenção pra bola, Cauã na área, olha o gol do Galo, Dudu, Caixa! No alto, teve um zagueirão Dudu para fazer o gol de empate contra o Democrata Pantera. Bandeiras agitadas, olha a festa no Mineirão, olha o sorriso aberto. Dudu, lá na sobreloja, de testa no canto esquerdo, não deu pro goleirão Túlio, a bola entrou e a galera vibrou. Aos 41 minutos da etapa primeira, o Galo empata o jogo. Aí os gols estão aí, ou foram aí os gols do empate do Atlético contra o Democrata ontem. E o que falar desse jogo, hein, Edu? O jogo foi ruim. O jogo foi bem ruim, Atlético e Democrata, mas, Romano, é compreensível. Primeiro, pelo Democrata, que é um time modesto do interior e vai brigar por permanência no campeonato estadual. Investimento pequeno, e a gente já esperava um Democrata com muita limitação técnica. E foi o que aconteceu no jogo, apesar do gol com 40 e poucos segundos do Luan, na primeira jogada, no primeiro ataque da partida. E para mim compreensível também pelo Atlético. Um time mesclado entre jogadores que não estão sendo utilizados no profissional, jogadores que estouraram o sub-20, outros sub-20 e alguns que chegaram recentemente da Copinha, da campanha do Atlético na Copa São Paulo. E se juntaram recentemente, coletivamente, com muita dificuldade de execução. Você via a organização tática no Atlético, mas muita dificuldade na execução. Muito em função do que o Dalladéia falou na coletiva, né? Do nervosismo de alguns jogadores. Isso ficou nítido, porque o jogo do Atlético em Ubá, tecnicamente, ele chegou a ser melhor em determinado momento do que o jogo do Mineirão contra o Democrata, porque muitos dos garotos sentiram o fato de estrearem no Mineirão, com ali quase 8 mil torcedores atleticanos presentes, e isso tudo faz parte, é normal. Ainda assim tivemos 1-1, 2 gols, muita luta, muita briga, nenhuma das duas equipes deixou de entregar em hora nenhuma. O Atlético batalhou muito, o Democrata idem, mas tecnicamente foi um jogo muito ruim e o Galo vai ter muita dificuldade na próxima rodada, eu não tenho dúvida, porque independentemente do adversário, esse time do Atlético de moleque, de jogador, de jovens, ele vai ter dificuldade. E aí não é por falta de qualidade, isso, aquilo, não, é problema de quem começou a treinar junto agora. E da juventude, jogadores em formação física, técnica, tática. Jogador de 20 anos já é velho. E, assim, é melhor ouvir do que ser surdo, esse tipo de coisa. Mas a expectativa é essa. Na próxima rodada, o Galo ainda tem muita dificuldade e tem que ficar com o alerta ligado, Romano, porque vai ficando para trás na tabela, né? Precisa pontuar. E aí, Nath, o Atlético hoje tem 2 pontos, 2 empates e pode deixar um legado pesado para a turma que está nos Estados Unidos, né? Essa é a grande preocupação, né, Romano? Os garotos ainda jogam contra o Pouso Alegre na terceira rodada, né? A expectativa é que o time principal volte a campo no clássico contra o América na quarta rodada, na quarta-feira da outra semana no Mineirão. O grupo do Atlético, que é o grupo A, já tem o Betim despontando aí, né, com 100% de aproveitamento. Lembrando que é um campeonato de tiro curto, né? São só 8 rodadas. Tem a questão de que só o segundo melhor colocado entre
entre os segundos é que se classifica, um primeiro lugar no grupo, dependendo do que vai fazer o Betim até o restante da competição, já pode ficar um pouco complicado com o Atlético. Em contrapartida, o Betim tem um duelo difícil já na próxima rodada, que é justamente esse confronto contra o Cruzeiro, então fica já uma certa responsabilidade, porque qual eram os objetivos dessa garotada do Galo nessas 3 primeiras rodadas? Além de adquirir maturidade, experiência, rodagem, o Atlético aproveitar, né, o Campeonato Mineiro como uma baita de uma vitrine para esses garotos, eram, obviamente, eles conquistarem a maior quantidade de pontos possível para que quando os titulares voltassem, não voltassem numa situação muito alarmante, diminuir a responsabilidade deles para que encontrassem um caminho um pouco mais aberto para daí dar sequência ao Campeonato Mineiro, visando a primeira colocação do grupo, visando, quem sabe, brigar pela primeira campanha, a melhor campanha, mas tudo isso vai se desenhando de maneira um pouco mais complicada, né? Eu não consegui ver o jogo na íntegra, estava na transmissão do jogo do Cruzeiro, mas escutando a coletiva do Deladeia e depois acompanhando o jogo hoje pela manhã, esse nervosismo ficou muito claro, o fato de jogar no Mineirão, muitos erros de passe, tentativas de inversão de jogo que não funcionavam, né? O fato de ter torcida do Atlético, isso acaba criando também um ambiente de mais pressão. Eu acho que a boa notícia acaba sendo mesmo o Gabriel Delfim, que agora é o goleiro número 2 do Atlético e vai se mostrando aí um ótimo substituto ao Everson, né? Pois é, aliás, tá calando a boca de um amigo meu que, nossa, falou cobras e largatos no meu ouvido quando o Atlético emprestou o Matheus Mendes. Agora, um outro jogador surpreendeu com relação ao seu mentor, foi o autor do gol de empate, zagueiro Dudu. Vamos acompanhar o que ele disse. Mas infelizmente aí saímos com empate, podia ganhar o jogo, né, com essa torcida aí, fez aí, encheu a casa e só tem que agradecer a Deus mesmo. Ô Dudu, gol do Mineirão, gol de zagueiro e vendo o Léo Silva, né, no banco acompanhar o seu gol, cara. Qual que é uma noite especial pra você? Queria que você falasse sobre isso. Pô, especial demais, como eu falei, é meu segundo jogo só pelo profissional. Fazer esse gol pra mim a importância é muito grande na minha vida mesmo, na minha carreira. Vai ficar marcado aqui na minha memória esse gol, cada lance, cada detalhe. E eu também vim conversando com o Léo Silva nos treinos, ele vem me dando uma dica, não, é por aqui o gol. Importante, né? Então narra esse gol pra gente, como é que foi ali o lance? Você falou que lembra de cada detalhe, como é que foi? Não é narrar, mas é contar como é que foi cada detalhe desse gol. Bateu a falta, Dudu antecipou, pegou lá em cima, gol! Tamo junto. A felicidade total do garoto, né? E tem a do mentor, o Léo Silva. Léo Silva, que foi um dos principais jogadores, um dos principais defensores da história do Atlético. Agora, o que disse o técnico Guilherme Daladeia sobre o empate do Galo ontem. Então hoje tomamos um gol com 40 segundos e a partir dali a gente começou sim fazer aquilo que a gente tinha proposto aos atletas durante esses 2 dias de trabalho. A gente conseguiu melhorar em algumas questões, principalmente a mobilidade dos nossos meias para achar o espaço no terço final e ter um melhor aproveitamento. O time do Democrata é um time que balança, pressiona muito forte os lados, né? Induz a gente para dentro para pressionar fora. Mas eu acho que a maturidade dos nossos atletas, ela vai ganhando experiência jogo a jogo. E quando a gente fala, e eu falava muito em questão ao nosso gerente, o Damiani, essa semana, era trazer a esses meninos que há 7 meses atrás eles estavam aqui na torcida assistindo o nosso profissional e hoje eles estão atuando pelo nosso profissional. Eles vão ganhar maturidade jogo a jogo. Eu acho que houve sim uma melhora. A gente ainda falta terminar mais as nossas jogadas, mas eu vi uma equipe que tentou o tempo todo, principalmente saindo, sofrendo gol com 40 segundos. Palavras do Deladeia, do técnico do Atlético, e chamou atenção, é verdade, ali a empolgação, a falta de atenção, tomou um gol muito cedo, muito rápido, primeiro lance, né? Isso também tem imaturidade. Aliás, esse mesmo Dudu, no jogo contra o Aimorés, quase que também ele acabou dando um passe ali, tentar um drible, um domínio, e quase que o negócio também acabou desandando. Mas quem traz mais informações desse jogo é Paulo Azeredo. Tudo bem, Azeredo?
Tudo bem, Romano, Panzi, Nath, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes? Pois é, o Atlético com 2 frentes, daqui a pouquinho o Cláudio Rezende chegando aqui com o treinamento do Atlético nos Estados Unidos, mas este time aí que jogou o Mineiro e empatou novamente, 1-1, se representa hoje à tarde, viu, Romano? A gente teve ontem, digamos assim, 2 preocupações ao término da partida. Um deles foi o Vitinho, porque nem foi relacionado. Ele treinou na terça-feira normalmente com os demais companheiros, mas depois acabou sentindo dores no joelho e foi cortado até do banco de reserva. Será reavaliado hoje à tarde na Cidade do Galo. E também o Lobac, atacante, foi substituído. Uma bola que foi até muito bem lançada pelo Paulo Vitor. Ele chegaria em uma condição muito boa, mas não conseguiu chegar na bola. E aí ficou aquela dúvida se alguma coisa mais séria teria acontecido? Não. Hoje pela manhã já pude apurar. Ele sentiu foi câimbras, por isso foi substituído. Não deve ser problema para o jogo do final de semana contra o Pouso Alegre. A turma terá o dever de casa hoje, né, Romano? Vai acompanhar o jogo do América. 6h30 no Indepa contra o Pousão. É o adversário de domingo, às 4h, lá em Pouso Alegre. O Atlético que treina ainda amanhã. E já viaja para Pouso Alegre, porque no sábado pela manhã vai treinar também lá na cidade. Tá certo, Romano? Tá certo, Paulo Azeredo. Então o Atlético vai treinar na cidade, vai jogar contra o Pouso Alegre. Agora, Nath, eu gostei do que disse o Deladeia, viu? O Daladeia, na verdade. Ele foi bem realista. Ele foi bem realista, falou da questão também do gol tomado, né, do gol sofrido muito cedo e do impacto que isso tem, inclusive na parte do nervosismo, né, de você já sair em desvantagem, de você ter que correr atrás. São garotos que ainda estão aprendendo a lidar com esse tipo de situação. Então eu acho que tem que, de alguma forma, tentar enxergar o copo meio cheio, mas acho também que a gente precisa ser realista à medida de entender que pelo menos nessas 2 partidas iniciais aí, contra o Aimorés e contra o Democrata, eu acho que o aproveitamento desses garotos no time principal, para mim até agora, se resume muito mesmo ao Delfim. E acho também que dava para se esperar um pouquinho mais daqueles atletas que de alguma forma já tinham sido testados no time profissional, né? O Paulo Vitor, o Robert, que também tinha aquela questão, por que o Milito não leva para o banco? Foi uma vez, depois não foi mais. Eu acho que desses atletas talvez a gente poderia esperar um pouquinho mais e acho que ficaram devendo, mas assim, dizer que de alguma forma esses atletas, quem até agora correspondeu foi mesmo só o Gabriel Delfim. Na Flórida, nos Estados Unidos, e o Galo treinando neste exato momento. É isso mesmo, Cláudio Rezende. Você tá do lado de uma figura aí, Claudão. Boa tarde aqui, bom dia aí, Cláudio. Um abraço, boa tarde a você, Romano, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Júnior, você me escuta? Hugo Sérgio, estamos aqui empacotados, né? Com só o rosto de fora, porque a temperatura continua muito baixa, tem vento neste momento aqui no CT do Orlando City, na região de Kissimmee, que fica aqui em Orlando, na Flórida. Muito frio, os termômetros aqui agora estão marcando 7 graus, com sensação térmica de 4. E o Hugo Sérgio está aqui acompanhando esse treinamento do Atlético, o penúltimo, antes do jogo que vai acontecer, Hugo, contra o Orlando City, que você narra pelo YouTube da Itatiaia com imagens no fim de semana. Passando frio, né, Hugo? Frozen soprou por aqui, né? Impressionante o frio, a queda de temperatura aqui na Flórida. Eu que vivi 11 anos, falava até com o Cássio isso, 11 anos em Goiânia, meu amigo. Pegar isso aqui, estamos na neve, né, Cláudio? Praticamente. Até a máquina, Romano, teve que colocar fardamento completo hoje, que é o Hulk, né? Que chegou a treinar durante a semana apenas com bermuda, com short ali, mas frio, vento forte por aqui, tem que estar aquecido pro jogo. O Cláudio falou o seguinte pra mim, Romano: se é pra sofrer, meu amigo, vamos sofrer juntos. E me trouxe pra acompanhar, não pelo treino, mas pelo frio aqui. Mas a galera tá animada, viu? Todo mundo super bem protegido aqui com frio. E a chapa vai esquentar no gramado, viu? Jogo que vai ter, inclusive, troféu, né, Cláudio? É isso mesmo, no jogo, no fim de semana, tem um troféu, é da Intercol Soccer Week. Então, oferecimento do Banco Inter, vamos ter aqui, nesse fim de semana, troféu. Quem ganhar o jogo, Galo e Orlando City, leva o troféu. E a gente pode até dizer que seria o campeão mesmo da FC Seals, porque até agora só empates por aqui. Eu conversei com o Arana, vamos trazer o Guilherme Arana aqui na Itatiaia para falar desses primeiros dias de treinamentos, com muito frio, mas muita intensidade também aqui nos Estados Unidos, né, Arana? Pela carga de treinamentos, 2 períodos, muito trabalho de força, academia, a perna naturalmente fica pesada, né?
mas temos recuperação no hotel, né, um hotel de uma excelente estrutura para a gente, né, se recuperar o mais rápido possível para que possamos chegar o mais rápido possível em alto nível, né, e disputar jogos. Claro que o primeiro jogo da temporada foi logo um clássico, então com 10 dias de trabalho, então é difícil você mostrar saída de jogo, muita passe, muita troca de passe. Não foi isso que aconteceu. A gente viu a pancadaria que foi o jogo de ambas as equipes, porque é muito recente, mas tem jogadores de muita qualidade, jogadores que chegaram agora que vão incorporar com a gente também de qualidade. Então tenho certeza que daqui umas 2 semanas, tenho certeza que todos estarão com as pernas mais leves e bem mais entrosados. Então nessa expectativa aí, o Arana, tá na hora do Galo fazer gol também. A gente já pode esperar um Atlético mais solto nesse duelo de sábado aqui contra o Orlando City? A gente tem que fazer gol, né? A gente tem que fazer gol, vencer é sempre muito importante. É claro que a gente queria vencer o clássico, mas também o empate não foi ruim, porque se você já começa uma temporada perdendo um clássico, mas foi só na pré-temporada, isso não existe, a gente sabe muito bem. Então trabalhar esses dois períodos que a gente vem trabalhando para cada vez mais se entrosar e chegar com mais facilidade lá na frente e fazer gol. Tá, então, Guilherme Arana, um dos líderes desse elenco do Atlético, falando conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Ô Romano, é o seguinte, 2 jogadores não estão treinando normalmente com os demais. O Patrick Silva, volante que veio do Palmeiras, ele segue fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, ele não se apresentou no mesmo nível físico dos demais jogadores. É bom destacarmos que ele jogava pelo Sub-20 do Palmeiras, então tem essa diferença, né? Ele tá sendo trabalhado aí, o Patrick, e o Rubens, que teve uma infecção respiratória. Com esse frio todo aqui, também todo um trabalho específico com o Rubens. Como o Júnior Santos, Romano, não veio para esse período aqui da pré-temporada, tá fazendo ainda exames médicos, os testes físicos antes de ser anunciado, o Cuca deve repetir o time, viu, Romano? Do jogo contra o Cruzeiro, a gente conhece o Cuca, ele gosta de repetição, ele gosta, né, de ter um time titular, então eu creio que se for fazer mudança, será muito pontual nesse jogo do sábado, que a gente vai acompanhar aqui direto de Orlando, viu, Romano? Pois é, e essa situação envolvendo o Atlético esse jogo contra o Orlando City, que tem um detalhe, viu? Tem jogadores interessantes, tem, por exemplo, o goleiro Galés, que é o titular da seleção peruana, tem o Muriel, um atacante colombiano chato pra caramba, não é um time bobo, não. Agora, Nath, o Arana falou aí sobre situações de preparação, de paciência, né? Principalmente ele citou a saída de bola. O Atlético vai o quê? Pro seu segundo jogo só, né? Não fez nenhum jogo treino. E é muito pouco tempo também, né? Muito pouco tempo, Romano. E eu acho até que nesse jogo contra o Orlando City, a gente vai poder observar um pouquinho mais do que é esse Atlético do Cuca, não só por essa questão que ele frisou, né, que o jogo do clássico, o jogo contra o Cruzeiro, a rivalidade se sobressaiu, então foi um jogo mais tenso, mais nervoso, mais faltoso ali, ninguém queria perder e tal, mas principalmente pelo fator tempo. Uma semana de treinamentos faz muita diferença. Então não se pode achar que o Atlético do último sábado, que teve 3 sessões de treino com bola, não terá evoluído a partir dessa última semana em que o Cuca teve mais tempo para trabalhar. E não se pode achar que o Atlético ainda não tem muita margem para evoluir, ainda vai entrar nesse time o Júnior Santos, ainda entrarão nesse time outros reforços que estão para chegar. Então, assim, acho que já será um Atlético melhor pra gente observar esses pontos que o Arana falava, não só a saída de bola, mas triangulações, associações, posicionamento, alguma mudança de escalação que o Cuca possa trazer, ou mesmo
se ele repetir o time, alguma mudança de movimentação, de posicionamento, de troca de funções dentro do campo. Então acho que já vai ser um Galo mais legal da gente acompanhar em campo, de fazer mais observações, mas ainda com muita paciência e com muita cautela, porque será só o segundo jogo de um time que está em formação e de um elenco que ainda não está fechado. Pois é, e aí, Edu, o Arana foi bem incisivo, né? Chamou bastante a atenção do torcedor, né? Cara, a gente volta com a mesma fala em relação ao Cruzeiro e a todos os clubes grandes do futebol brasileiro. Gente, é pré-temporada e o Atlético ainda começou depois, né? O Atlético tem menos dias, menos tempo de preparação, menos jogos até aqui. O Campeonato Mineiro está sendo jogado por uma equipe de garotos. O time, o elenco principal, todo mundo tá lá em Orlando, vai pro segundo jogo da temporada, novo treinador, nova ideia de jogo. Então, querer que o Atlético rendesse muito no clássico, no primeiro jogo, com menos de 10 dias de trabalho, é uma loucura completamente absurda. E eu acho que o Cuca foi muito inteligente, montou o Atlético para aquele jogo, para o menor desgaste físico possível. E foi feito, e foi bem feito. Agora é exigir que esteja trabalhando bem a parte física, a parte tática, e lá na frente aí sim começar a cobrar, a pressionar, porque nesse momento não faz o menor sentido.